Salve, salve, vencedor! Você quer aumentar seu conhecimento e economizar tempo? Então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do nosso sucesso. Então, você veja o seguinte, nós temos hoje uma preocupação muito grande com o emprego, não é isso? Sim, nós temos milhões de desempregados, né? Mas por quê? Se você começar a indagar o porquê que nós temos desempregados, é porque o cidadão não quer investir aqui, está entendendo? Por que ele não quer investir aqui? Porque ele tem uma estrutura tributária que penaliza a forma de atuar dele. Ele tem regras pouco estáveis, está entendendo? A questão de não muito tempo atrás, cada vez que se abria a perspectiva de uma concessão, por exemplo, eu vou fazer uma concessão rodoviária, né? Então, quais eram os elementos que propiciavam ao cidadão ganhar a concessão? Era produzir um bom preço para o contribuinte, investir, tá certo? Principalmente, conservar uma estrada, por exemplo. Teve um presidente, aliás, uma presidenta, que ela chegou e falou, não está certo isso. Vamos fazer o seguinte, nós temos que pedir outorga. O que é isso? Então, o cidadão entra numa perspectiva de concessão, numa concorrência, aí o governo fala, bom, você tem que me dar 20 bilhões para ter essa concessão. O camarada nem ganhou nada e já tem que pagar 20 bilhões, entendeu? Então, tudo é difícil, as regras mudaram. Então, isso vai o quê? Isso vai inibindo. Mas agora, isso nem com o ministro Tarcísio isso melhorou? O ministro, ele é um ministro, ele precisa de um conjunto de regras. Ainda existem as outorgas, né? Você sabe disso. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, o país precisa investir. O país precisa investir principalmente em infraestrutura, tá entendendo? Eu vou te dizer uma outra aberração que tem no nosso país, que há pouco tempo atrás eu ouvi um senador muito competente, na minha modesta opinião, falar sobre isso. Nós somos o país de maior bacia hídrica do mundo. E aqui falta água, você sabia? Tem lugar que não sabia. Então, por exemplo, se o Fernando Henrique tivesse feito uma canalização de 3/4, que é aquele caninho assim fininho, do Amazonas para cá, hoje não teria falta d'água. Mas ninguém faz isso. E você, quando pensa em exportar, nós éramos um país essencialmente industrial, hoje nós somos um país acidentalmente industrial. Nós somos essencialmente agrícola e exportamos o quê? Grãos e minério. Agora, o que é o grão? Nós exportamos o quê? Grão. O grão, o que é? Água. Sem água não tem grão, entendeu? Então, nós exportamos água. E aqui falta água, você acredita? No Amazonas, tem rios que sobem 30 metros acima do seu nível. E aqui nós não temos água. Então, falta o quê? Falta esta visão estrutural, falta esta visão comunitária. A sensação que a gente tem é o seguinte, é que o cidadão que administra, ele vai falar, não, eu vou abrir um poço na minha propriedade, lá no Nordeste, que se lixe o resto, tá entendendo? Então, o individualismo e o corporativismo também são fatores que têm denegrido muito esse país prosperar, tá certo? Então, falta o quê? Falta racionalidade, falta bom senso. Eu costumo dizer o seguinte... Falta comprometimento com o país também, né? Claro. Eu costumo dizer o seguinte, se você pegar universalmente falando, definir política, não é? Política seria o quê? A arte de você administrar interesses comunitários, não é isso? Aqui é a arte de administrar interesses individuais. Mudou? Individuais. Tá certo? Então, essas afirmações, Oleda, são fáceis de serem mudados. Mas por que não muda? Eu pergunto para você. E nem diz o italiano. E você acha que vai mudar um dia? Olha, não é que vai, tem que mudar. Um dia vai ter que mudar. Tá certo? Começando por onde? Olha, eu não saberia te dizer ao certo por onde nós iniciaríamos uma mudança total. Mas eu acho o seguinte, eu não sou favorável a utilizarmos o quinto poder, tá certo?
O quinto poder é a arma, tá certo? O primeiro poder é o executivo, o segundo é o legislativo, o terceiro é o judiciário, o quarto é o poder econômico e o quinto é a bala, tá entendendo? Não sou. Mas a maioria dos países que tiveram que recorrer à bala, eles acabaram modificando. Eu perguntaria a você o seguinte: eu sou um democrata, porque acho que o melhor sistema de governo que tem ainda é a democracia. Né? Mas eu não posso deixar de admitir o seguinte: esse país viveu momentos muito, muito assim tranquilos, de prosperidade, de crescimento, quando houve uma intervenção militar. Está entendendo? Eu não sou favorável à intervenção militar, mas é uma realidade. Então, eu não sei se talvez a gente tivesse que exercitar uma autoridade mais consistente, está entendendo? Sem ser militar, entendeu? Porque o cidadão pode ser ele pode ter autoridade sem ser militar, está entendendo? Sim. É isso aí. Então, eu acho que falta essa autoridade, né? Falta pulso, né? Pulso, autoridade. Então, quando o Bolsonaro foi eleito, eu imaginei o seguinte: eu falei, bom, eu acho que o Bolsonaro vai ser um camarada que vai tentar consertar esse país através do quê? Através de autoridade, tá entendendo? Mas, lamentavelmente, eu me equivoquei. Eu estava muito errado e estou errado, né? Eu acho que ele deve ter uma intenção muito boa, mas provavelmente ele não tem a autoridade que eu interpretei que ele devesse ter, tá entendendo? Eu vou te dar um exemplo prático. Eu fui e sou ainda acionista de uma empresa chamada Eternit. Essa empresa chamada Eternit, ela tem uma mina de amianto. Então, um dos principais concorrentes da Eternit, que se chama Brasilite, eu vou dar nome aos bois, porque senão a gente não consegue falar uma coisa certa. Eles tiveram sempre o interesse em banir o amianto. Por quê? Porque a França, eles utilizavam também o amianto, mas a França baniu o amianto. O amianto ele tem vários tipos de amianto. Na França, existe um amianto chamado anfibólio, que é um amianto escuro e tem um grau de cancerigenidade muito grande. E aqui nós temos um amianto chamado crisotila, que é que nem um talco, tá entendendo? Então, nós utilizávamos isso para fazer telha. Fazíamos telha. A telha nunca foi cancerígeno, como se fala. Até fazia caixa d'água. A caixa d'água de amianto é melhor do que a caixa d'água de plástico, tá certo? Porque ela conserva, ela não transmite poros, enfim. Então, o que aconteceu? Os grupos, eles se uniram, né, principalmente no interesse econômico, em desenvolver uma tese de que o amianto ele gera o câncer. O amianto gera câncer, gera câncer, gera câncer. Foi elaborado duas audiências públicas do Superior Tribunal Federal, e o ministro Marco Aurélio, que presidiu as duas sessões, depois de ouvir centenas de médicos e pessoas, enfim, ele chegou na conclusão que o amianto não é cancerígeno no grau que eles... Então ele disse o seguinte, ele falou, bom, nós não temos que banir o amianto, porque o amianto ele é um mal necessário, tá certo? Mas um dos ministros, mesmo estando convencido de que ele não tinha o mal necessário, falou, não, eu vou votar pelo banimento. Interessante. Bom, mas de qualquer maneira, aí o que aconteceu? Uma das ministras, o que ela fez? Ela baniu o amianto, mesmo não podendo banir o amianto com uma lei federal, ela criou uma lei estadual. Eu interpretei o seguinte, bom, na hora que o presidente assumir, ele vai fazer o seguinte, bom, eu quero saber se é verdade que o amianto é ou não cancerígeno. Vai lá na mina, vê, porque o que aconteceu acabou com uma cidade inteira, não é isso? A cidade vivia da mina, hoje parou. Então eu ia fazer o seguinte, eu ia falar, bom, eu vou lá na mina ver se realmente ele é cancerígeno. Não é? Então ela vai funcionar. Mas acontece que o Superior Tribunal falou. Bom, o Superior Tribunal falou, mas eu estou falando que pode funcionar porque eu ponho um exército aqui e o exército vai fazer funcionar. Então isso é autoridade, na minha opinião, entende? Então falta isso.
Mas indo no caso do amianto, os Estados Unidos também baniu, porque eu vejo uns programas de construção americanos, nesses canais a cabo, e eles todos chamam uma equipe, quando tem amianto, chamam uma equipe com máscaras, roupas especiais, etc., para tirar o amianto das casas. Mas no amianto pode, nos Estados Unidos você pode usar o amianto. Pode usar o amianto crisotilo, você pode usar. Você sabe como o americano descobriu que o amianto, para determinadas coisas, ele é importante? Por exemplo, o amianto foi banido lá totalmente. Então, um belo dia, começaram a acontecer tantos desastres com caminhões pesados, e o americano não é como o brasileiro, ele vai a fundo na pesquisa. E ele chegou na conclusão que a lona de freio tinha que ser de amianto, não pode ser de produto de petróleo. Por quê? Porque o produto de petróleo ele esquenta e vidra, e vidrando ele não para. Então pode usar o amianto para pôr lona de caminhão. Aqui, talvez, esses grandes desastres que acontecem com os caminhões seja por causa disso, porque você não pode usar o amianto na lona de freio. Você entende? Então, tem coisas que precisa pesquisar, precisa analisar, precisa... Né? Há pouco tempo atrás, eu não sei se você costuma ver corrida de Fórmula 1, há pouco tempo atrás, teve um cidadão que teve um acidente e ele saiu em chamas de dentro do carro. Ele tinha uma roupa de amianto. Se ele não tivesse a roupa de amianto, ele teria morrido. Então, não sei se você é dona de casa ou não. Se você pegar uma luva de amianto, você vai queimar sua mão. Está entendendo? E a luva de amianto ela não gera câncer, está entendendo? Então, são essas coisas que faltam no nosso país. Faltam colocar as coisas nos seus devidos lugares. E como se diz na gíria, é o seguinte, saber colocar os pingos nos is. Nos is. Eu te dei um exemplo daquilo que eu interpreto como autoridade. Está entendendo? É isso aí. Então está longe de dar certo esse país, né? Está longe de dar certo por enquanto. Essa que é a verdade, Leda. Mas será que... Você pode concordar comigo, mas é a minha opinião, você entende? Salve, salve família! Você quer aprender lições valiosas e fazer o melhor investimento da sua vida, mesmo com pouco dinheiro? Então veja o primeiro link da descrição. Vocês aí que assistiram, ficaram com a gente até agora, obrigado pela moral, obrigado por acompanhar. O mais importante de tudo é você se inscrever no canal e deixar o like, porque pra você saber quando vai ter o próximo, etc e tal, aquele mesmo de sempre. E é isso, rapaziada.